Coloquei duas coisas aqui, ué. Ô, Bruna, você diz... Ai, gente, a minha aula saiu daqui. Isso. Agora pode pôr na apresentação. Então, gente, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com todos vocês online agora, nessa segunda de manhã. E hoje a reunião fica a cargo do setor de reprodução humana e a professora Rosana Maria dos Reis, que vai apresentar o tema amenorreia primária. Professora Rosana, o microfone é seu. Obrigada. Tá me escutando? Tô Rô, a super gente bem. tá, mas você tá fora da câmera, ela tá só no cantinho, assim, na parede. Chega um se você quiser pouquinho, mas... Isso, é melhor Aí, agora a gente tá te centralizar. vendo. Bom dia, pessoal. Então, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. A gente vai falar um pouquinho da condução da amenorreia primária. Então, eu sou do setor de reprodução humana, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e represento, né, o nosso departamento na Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-Puberal da FEBRASO, e também sou delegada, né, do interior da SOGIA, que é a nossa Sociedade de Ginecologia Infanto-Puberal. Bom, o roteiro da nossa aula, nós vamos falar sobre definição de amenorreia primária, o diagnóstico diferencial das etiologias, e como pontos principais, a indução do desenvolvimento puberal nas amenorreias hipogonádicas e também o manuseio das malformações da genitália interna. Bom, o diagnóstico de amenorreia primária, segundo um consenso, né, internacional, nós consideramos, então, amenorreia primária naquelas meninas com maior ou igual a 13 anos, sem caracteres sexuais secundários. Ou então, aos 15 anos de idade, independente da presença de caracteres sexuais secundários. Ou mesmo após 3 anos após a telarca. Então, na ausência de menarca após 3 anos da telarca, nós podemos considerar também a amenorreia primária. E naquelas meninas que tiveram telarca antes dos 10 anos de idade, a gente pode considerar 5 anos, né, para o aparecimento da menarca. Então, uma vez definido, né, a anamnese e o exame físico, eles são essenciais no diagnóstico. Então, a evolução, o aparecimento dos caracteres sexuais, há quanto tempo, né, ou a ausência deles, a presença de outros sinais associados, né, como alguma malformação, algum estigma, né, todos esses ajudam a gente a elaborar, construir o nosso diagnóstico na anamnese. E no exame físico, né, observar a presença da estatura das meninas e também presença de hérnias inguinais, malformações da genitália externa também são muito importantes para a nossa construção do diagnóstico. Os exames complementares vão basicamente das dosagens hormonais, exame de imagens ou mesmo citogenético que elucidam o diagnóstico. Então, o objetivo dessa aula é apresentar o manuseio da amenorreia primária. Então, vamos iniciar para aquelas que apresentam assim, ausência de caracteres sexuais secundários. Isso retrata para nós a ausência da ação dos estrogênios, né? Que pode ser decorrente de alteração ovariana, então, ausência de produção de estrogênio dos ovários, ou algum problema na sinalização do sistema nervoso central para o estímulo ovariano, né? Então, na ausência de caracteres sexuais secundários, o hormônio folículo estimulante, o FSH, ele é assim, vital, né? Então, se nós tivermos um problema ovariano, ausência de produção de estrogênios pelos ovários, e o sistema nervoso central estiver funcionando bem, nós vamos ter uma elevação do FSH, porque não vai existir um retrocontrole para fazer essa sinalização. Então, são as chamadas amenorreias hipergonádicas. Por outro lado, quando o problema é no sistema nervoso central, nós vamos ter uma ausência da produção do FSH, então ele vai estar baixo, né? Então é a amenorreia hipogonádica. Quais são as causas principais, né, que levam a essas alterações?
Então, na hipergonádica, a principal são as digenesias gonadais. Então, existe uma alteração aí cromossômica na diferenciação dessas gônadas e nós temos ausência, né, uma quantidade muito escassa que rapidamente finaliza de folículos, né, que vão produzir os estrogênios. A insuficiência ovariana prematura, ela pode ser causa de amenorreia primária, mas apenas em cerca de 12% dos casos, que na maioria absoluta vai causar uma amenorreia secundária. Vai existir a diferenciação dos caracteres sexuais e precocemente vai ter uma parada, né, da produção de estrogênio. Mas em um pequeno grupo, 12%, nós temos que pensar também nesse diagnóstico. E nas causas centrais, nós temos a deficiência isolada de gonadotrofinas, né, que é uma alteração aí na mutação, é uma mutação de genes, né, que desenvolvem aí o gene RH, por causa disso nós não vamos ter estímulo central. Nós podemos ter malformações do sistema nervoso central que dificulta essa comunicação da hipófise e do hipotálamo, ou mesmo tumores do sistema nervoso central, como prolactinomas, ou outros tumores que comprimem aquele, né, sistema porta-hipofisário e dificultam a comunicação aí, do gene RH com a hipófise. Como vocês podem observar, gente, de todas essas situações, com exceção, assim, na melhor das hipóteses, dos tumores do sistema nervoso central, são situações que elas são irreversíveis, né? Então, nós não vamos ter a produção do estrogênio. Então, salvo nos tumores, se a gente for muito bem sucedido na remoção dele. Então, diante de casos que o problema é ovariano, FSH está elevado, torna-se fundamental a realização de um cariótipo, né? Principalmente de células periféricas, do leucócitos, quando você está diante de uma cirurgia que você vê uma gônada atípica em fita, você pode também biopsiá-la e realizar o cariótipo. E nós vamos detectar, sim, alterações que possam justificar essa alteração no desenvolvimento dos ovários, né? Então, são as digenesias gonadais. Quando o FSH está baixo, então é interessante realizar um teste de estímulo hipotálamo hipofisário, né? Então, é um estímulo com GNRH para ver a liberação do FSH e LH e tentar diferenciar, determinar o local da origem do problema. A gente faz o teste, na realidade, mais na academia, mas para a prática clínica, né, doses baixas de FSH associada a uma dosagem de LH baixa, você repete essa mensuração e continua baixa, então nós podemos falar que estamos diante de um problema central, né? Podemos também realizar dosagem de prolactina na busca de tumores produtores de prolactina, e também é importante a ressonância magnética, principalmente de célula túrcica, né, dando aí uma ampla visão de toda a região do sistema nervoso central, na busca de detecção de tumores ou mesmo de malformações. Então, esses são os exames principais diante de uma amenorreia primária hipogonádica, né? Então, como nós vamos desenvolver os caracteres sexuais secundários dessas meninas que têm uma alteração irreversível, que não vai ter produção de estrogênio, e nós precisamos desenvolver esses caracteres. Então, nós vamos seguir esse fluxograma aqui, desenvolvido por esses autores, que eu acho muito interessante. Então, eles comentam assim: 11, 12 anos de idade, né? Então, um pouco antes da gente ter lá os 13 anos, né? 11 a 12 anos de idade. Se você já tiver algum sinal de que essa menina tem uma digenesia gonadal, porque ela tem algum estigma, baixa estatura, você já pode estar realizando dosagens, principalmente de FSH. E se você encontrar FSH ou as gonadotrofinas geral elevada, estamos diante de um caso, então, de uma amenorreia hipergonadotrófica, e nós vamos, depois de realizar o cariótipo, iniciar a reposição com estrogênios em baixa dose. Se os níveis de gonadotrofina estiverem baixos, nós vamos precisar aguardar até os 13 anos, para ter certeza que já passou aquela fase de amadurecimento do eixo. Se continuar baixa, vamos fazer a nossa investigação de alterações do sistema nervoso central,
e depois iniciar a terapia com reposição de estrogênio. Então, a baixa dose, a cada 6 meses a gente reavalia. Se estiver tendo progressão dos caracteres sexuais secundários, a gente aguarda mais 6 meses. Se não estiver acontecendo essa evolução, a gente pode aumentar a dose e nós podemos usar estrogênio isoladamente até por 2 a 3 anos. Após esse período, iniciar a progesterona no intuito de fazer uma proteção, né, do endométrio, para que não haja aí um estímulo como levando a uma hiperplasia endometrial. Se a paciente sangra nesse período, a gente já inicia a associação com a progesterona. Então, quais as opções que a gente tem para utilizar o estrogênio no mercado? Então, a baixa dose de estrogênio pode ser adquirida com estrogênio conjugado, equino conjugado, numa dose de 0,3 miligramas ao dia, ou valerato de estradiol, né, 1 miligrama ao dia, ou mesmo o 17-beta-estradiol, que são os adesivos, numa dose menor. A gente só tem no mercado de 25 microgramas, 50 e 100 microgramas, né? Então, nós podemos, 25 até é difícil de achar, a gente tem mais de 50 e de 100, então nós podemos cortar o adesivo em 4, então, e aplicar 1/4 do adesivo uma vez na semana, na região do abdômen, na região do glúteo, e assim sucessivamente. Quando associar a progesterona, nós podemos associar tanto a acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramas ao dia, ou a noretisterona, nós só temos no mercado 0,35, né? Então a gente pode usar 2 comprimidos de noretisterona, ou a dihidrogesterona, 10 miligramas dia, ou a progesterona micronizada na dose de 100. Nós podemos usar por 12 dias todos os meses, se as meninas quiserem menstruar, ou uso contínuo, né? E a terapia de manutenção? Para a terapia de manutenção, a associação, então, de estrogênio e progesterona, ela deve atingir uma dose maior. Para essas meninas que têm, então, ausência de estrogênio, nós podemos, inclusive, chegar a doses suprafisiológicas. Então, as doses, né, fisiológicas preconizadas para a mulher, por exemplo, uma terapia hormonal no período pós-menopausa, que seria aí até de 0,6 miligramas do estrogênio conjugado equíneo, nós podemos chegar até 1,25. Se os caracteres sexuais secundários ainda não estão bem desenvolvidos, se nós acreditamos que isso possa ter uma melhora, então nós podemos chegar até a dose de 1,25. Da mesma maneira com o valerato de estradiol. A dose preconizada fisiológica é até 2 miligramas ao dia, nós podemos chegar até 4 miligramas ao dia. E assim sucessivamente, com o 17-beta-estradiol, chegando até a 100 microgramas dia, né? O etinil-estradiol, aqui nessa fase de manutenção, ele também é preconizado, chegando até 20 microgramas dia, e vejam vocês que aí nós já podemos ter associação, né, do etinil-estradiol nos contraceptivos combinados, que também pode ser uma opção terapêutica. E na menopausa nós precisamos individualizar se a paciente realmente tem necessidade do uso da medicação, né, e avaliar todos os riscos e benefícios. Esse estudo eu gosto bastante de mostrar, que é um estudo importante, né, que os autores avaliaram quase 600 mulheres com síndrome de Turner. Foi um estudo longitudinal, então ele traz para a gente informações importantes, e as pacientes foram divididas naquelas que utilizaram contraceptivo combinado, estrogênio oral, natural, né, o transdérmico, e aquelas que não utilizaram nada. Então, os autores puderam avaliar que aquelas meninas que iniciaram a terapia estrogênica, né, que tinham a síndrome de Turner, o hipogonadismo, após os 15 anos de idade, ou em torno já dos 15 anos de idade, vejam vocês que elas já tinham aí um declínio no T-score, né, da densitometria óssea, né? Então, quanto mais precoce nós instituímos a terapia de reposição estrogênica, mais essa paciente vai beneficiar. Quanto mais tardiamente a gente fizer essa associação, ela poderá ter um prejuízo, né, na sua massa óssea. Lembrar que o período da adolescência é uma fase muito nobre de ganho de massa óssea. E outro dado interessante desse estudo é que eles compararam a reposição com estrogênio natural nas diferentes vias com o combinado e observaram que aquelas pacientes que usaram o combinado tiveram uma tendência maior a ter
ou tiveram uma diferença significativa nos níveis pressóricos, né? Então, tem sido preconizado para as meninas que apresentam digenesia gonadal, né, que a gente utilize estrogênios naturais. Outro dado importante que a gente tem que lembrar nessas meninas com digenesia gonadal, principalmente a Turner, né, é avaliar malformações associadas, né, principalmente defeitos cardíacos. Vejam vocês, de todos os defeitos cardíacos de válvula, aórtica, ou mesmo outro tipo de válvula, né, que a dissecção da aorta ela é assim, muito prevalente nessa população. Ela tem um risco 100 vezes maior, né, de ter uma dissecção aórtica. Então, assim, é algo que a gente tem que estar lembrando, né, e tá, cuidando nessas meninas. Visto que existem, então, algumas orientações para propedêutica de meninas que têm síndrome de Turner. Não é só a gente fazer reposição hormonal, né, a gente tem que ver um todo. Então, assim, no diagnóstico, além do exame físico, nós precisamos fazer uma avaliação cardiológica, né? Nós precisamos fazer avaliação renal, que nós podemos ter algumas alterações renais associadas, avaliação da tireoide, testes auditivos, né? A avaliação oftálmica só se tiver uma pitose ou um estrabismo, além de fazer a avaliação, né? Da genitália interna, avaliação psicológica e outras alterações metabólicas se estivermos diante de risco de diabetes ou pacientes obesas. E no período da adolescência, quando nós vamos realizar, então, esse diagnóstico e iniciar o nosso tratamento, lembrar que, olha, o exame físico deve ser sempre anual, a avaliação cardiológica a cada 3 a 5 anos, a avaliação renal vai ser feita só no diagnóstico, a avaliação da tireoide deve ser anual, né? E as outras, né, avaliações na dependência da manifestação de algum sintoma. Então, o tratamento da digenesia gonadal, nós precisamos realizar estrogênio e progesterona associada, uma dieta rica em cálcio, reposição de cálcio, lembrando da fase nobre de ganho de massa óssea, e naquelas meninas que apresentarem no cariótipo fragmentos de Y, do cromossoma Y, mesmo que sejam fragmentos, são consideradas meninas que apresentam um alto risco para desenvolver tumores ovarianos, principalmente de germinomas, né? Então, assim, é fundamental a gente realizar o cariótipo para saber exatamente a alteração, né, que apresenta essas meninas, que tipo de digenesia gonadal ela tem, e na presença do cromossomo Y, nós precisamos retirar essa gônada, porque ela é uma gônada com alto potencial de malignização, principalmente na adolescência e na fase de adulto jovem, né? Em relação à insuficiência ovariana prematura, que é menos incidência que as digenesias gonadais, essa recomendação internacional da sociedade europeia, ela não difere muito das digenesias gonadais. Então, vejam, entre 12 e 13 anos, na ausência de caracteres sexuais secundários, FSH alto, iniciar com baixa dose, as mesmas drogas que eu comentei com vocês, só que aqui eles já falam mais diretamente do primeira opção, o transdérmico. Eles têm na Europa o estrogênio micronizado oral, mas nós podemos usar o valerato de estradiol. Se o diagnóstico, né, a partir desse período de 12 anos e meio até os 15 anos, nós vamos aumentando gradualmente, a cada 6 meses a 1 ano, a dosagem do estrogênio transdérmico ou do estrogênio via oral. Se a menina é diagnosticada com insuficiência ovariana prematura mais tardiamente, você pode iniciar em torno de 15 anos de idade, iniciar com uma dose já mais elevada de estrogênio, fazer essa progressão até a dose fisiológica, né, mais rapidamente. Podemos também atingir dosagens suprafisiológicas nessa situação, e associar a progesterona após 2 anos, e aqui preferencialmente eles falam em progesterona micronizado e na dihidrogesterona. E além disso, né, eles chamam a atenção nessa recomendação internacional para a falta de resultados a longo prazo para a saúde dessas meninas, né, dessas mulheres até então. E os efeitos da terapia hormonal a longo prazo. E recomendam que no período da pós-menopausa a gente precisa individualizar.
né, nós não temos ainda critérios, assim, dados suficientes para dizer que a terapia de reposição hormonal nessas meninas que tiveram insuficiência ovariana prematura assim, é igual a das mulheres que tiveram menopausa natural. Então, a gente precisa individualizar, realizar sempre a propedêutica própria para a idade, né, após os 50 anos, para o uso da reposição hormonal. Então, considerações para terapia hormonal no desenvolvimento puberal, lembrar, então, que o tratamento com estrogênio deve ser precoce, em baixa dose, o aumento do estrogênio pode ser ajustado a cada 6 meses, mais rápido para aquelas com diagnóstico mais tardio, pensando na massa óssea e também no desenvolvimento dos caracteres sexuais mais rapidamente, associar progesterona pós-menstrual ou após 2 anos para proteção endometrial e manter a terapia hormonal até o período correspondente à menopausa natural. Em relação, então, agora aos caracteres sexuais secundários presentes. Então, nós vamos iniciar com o exame de imagem para detecção, né, de alterações da genitália interna. Então, uma vez o útero presente, nós vamos pensar em alterações hormonais que estejam dificultando, então, o bom funcionamento do eixo hipotálamo hipófise ovariano. Então, é fundamental a dosagem do hormônio folículo estimulante, da tireoide, da prolactina. Então, nós podemos estar diante de casos de síndrome de ovário policístico, mas geralmente lembrar que na síndrome de ovário policístico nós vamos ter outras manifestações, né? O hiperandrogenismo clínico. Então, e é raro, tanto a síndrome de ovário policístico quanto a hiperprolactinemia são causas raras de amenorreia primária. Nós estamos relatando agora para o Congresso 2 casos assim que a gente teve no semestre passado de amenorreia primária com ovário policístico, mas associado à obesidade. Então, a hiperprolactinemia também não é comum. E temos que lembrar constitucional, né? Sempre perguntar para os familiares a idade da menarca, da mãe, das irmãs, que às vezes existe essa tendência. E também observar o índice de massa corporal. Meninas com índice de massa corporal muito baixo pode ter um atraso aí no desenvolvimento puberal. Agora, na ausência, né, dos caracteres da genitália interna ou de parte, né, de útero ou de vagina, né, nós vamos precisar realizar, então, um cariótipo, né, porque nós podemos estar diante de anomalias müllerianas ou mesmo da síndrome da hipersensibilidade completa aos androgênios. Então, a genitália interna, só para recordar, ela é derivada do ducto de Miller. Então, os ductos de Miller, eles desenvolvem as trompas, né, o útero e os 2/3 da vagina. Então, existe uma fusão, inicialmente do ducto de Miller, principalmente nessa parte mais distal, que posteriormente vai existir uma tonificação, né, que vai dar esse canal útero e vagina, e a parte superior dos ductos de Miller não se funde, então daí a gente tem as trompas, né, bilateralmente. E essa parte inferior aqui da vagina, ela é derivada do seio urogenital, que também dá origem ao trato urinário, né? Então, malformações desse sistema pode causar, então, segundo essa classificação aqui, a classificação de 2008 da Sociedade Americana, ela está relacionada às agenesias, né? Então, hipoplasia ou agenesia. Então, nessa situação com ausência de vagina, ou mesmo nessa situação aqui com ausência de colo, ou útero rudimentar, ou ausência aí de útero, ou útero rudimentar associado à vagina, nós vamos ter um quadro de amenorreia primária. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nessa situação aqui, que nós temos ausência de colo ou ausência apenas de vagina com útero funcionante, além da amenorreia primária, nós vamos ter um sintoma de dor, que por causa do sangramento menstrual, né, todos os meses vai ter uma descamação do endométrio, não vai ter como se exteriorizar, ele vai acumular e vai, assim, refluir para a cavidade abdominal e dando aí consequentemente, uma dor abdominal cíclica, causa, inclusive, né, de endometriose pélvica com uma dor pélvica crônica no futuro, né? Então, assim, nós podemos ter essas alterações. Existe, né, a denominada síndrome de Mayer-Rokitansky-Creutzfeldt-Jakob, né, que está relacionada à ausência completa da genitália
interna ou ainda presente aí aquela parte distal da vagina, ou em alguns casos a presença inclusive de trompas, né? Então são algumas variações, mas você não vai ter vai ter uma amenorreia primária devido à malformação uterina, classificada inclusive em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é a mais comum, mais de 70% dos casos, é aquelas que têm apenas a parte caudal dos ductos milerianos que são afetados. Então, a gente vai ter a aplasia do útero e dos 2/3 superiores da vagina. Mas tem uma forma chamada atípica, que é quando você tem uma hipoplasia assimétrica dos remanescentes milerianos. Então, você pode ter uma displasia de trompas ou malformações, em especial malformações renais, agenesia, ectopia, rim-ferradura, às vezes malformações ósseas e cardíacas. Existe até algumas MURCs, né, uma síndrome genética descrita que nada mais é que uma malformação mileriana com essas associações de malformações. Mas as renais são as mais comuns, né? 20% das vezes a gente pode ter uma associação de malformação renal. Então, lembrar sempre de, diante da genesia da genitália interna, realizar uma investigação do trato urinário para ver se a gente não tem concomitante uma malformação renal, tá? Então, o que nós vamos ver nessas meninas aí com as malformações milerianas? Algumas vezes um esboço do introito iminal, algumas vezes até o introito iminal presente, no entanto, uma vagina muito curta. No esterômetro a gente detecta em uma profundidade de 2 centímetros no máximo, que é o derivado do seio genital, e algumas vezes a gente observa aí, inclusive, uma pele, né? Nada de introito vaginal, tá? Então, a conduta é um pouco diferente nessas duas situações. Nessa situação que você tem um esboço, ou ímã mesmo presente com uma vagina muito curta, né? A nossa opção é a fisioterapia com a chamada técnica de Frank, descrito aí há um século, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos detectar aquela região onde a gente pode fazer o exercício com molde, que é o esboço de ímen, ou então medir se tem algum pedacinho de canal vaginal. E aí nós vamos fazer exercícios com moldes, né, de tamanhos pequenos, de comprimento curto, e vamos aí utilizando progressivamente moldes maiores. Esses são moldes, né, que a gente pode comprar, são mais rígidos, e tem esses que a gente encontra, são dilatadores vaginais que a gente encontra no mercado também, que são de silicone, são mais fáceis, são mais assim, lúdicos, coloridos, tem essa base mais larga que você pode apoiar os dedos aqui para fazer uma pega, para fazer os exercícios, né? De baixo custo, as pacientes podem adquirir por internet. Então, como a gente faz? As pacientes vão primeiro, né, identificar o vestíbulo vaginal, vaginometria quando possível. Os moldes, né, então vou começar pelo menor. Nos moldes de silicone, a gente começa já desse segundo, porque esse é muito maleável. E a gente vai fazer o apoio da ponta do molde na fúrcula, com ângulo de 45 graus, com o púbis em direção ao sacro, e vamos pedir para essas meninas fazer exercício de introdução do molde, né, e até sentir um desconforto, por cerca de 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite. Então, elas vão fazer esses exercícios diariamente. A gente, num período curto, deve reavaliar, no máximo em 30 dias, para saber se elas estão realizando realmente exercício no local adequado. A gente já teve incidentes que a paciente fez dilatação da uretra. E depois disso, então a gente vendo que o exercício está indo progressivo, vamos observar se ela está progredindo com os moldes, se ela está usando um molde maior. Quando ela estiver fazendo uma transição, por exemplo, eu vou ilustrar aqui com esse do roxinho para o verde. Às vezes, quando ela começa a fazer esse exercício, ela não consegue penetrar o molde em todo aquele canal que ela já tinha conseguido com esse molde de calibre menor. Aí o que a gente pode sugerir para a paciente é que ela faça, né, nesse período, por exemplo, pela manhã, exercício com esse molde com calibre maior. E à noite ela faça com esse outro para ela não perder a profundidade. Então ela pode, a partir do momento que ela consegue penetrar mais o molde de maior calibre, ela continua fazendo exercício só com esse molde.
Geralmente com 60, 90 dias no máximo, o paciente tem uma vagina com um tamanho assim bastante satisfatório. Quando liberar essas pacientes para atividade sexual, vamos ter que dialogar e combinar isso com elas. Algumas delas preferem uma vagina com uma amplitude assim bastante confortável para elas iniciarem a atividade sexual. Outras meninas preferem, já a partir do momento que tem 5 ou 6 centímetros de profundidade, iniciar a atividade sexual, porque a atividade sexual em si também é um exercício, vai colaborar com essa dilatação, mas isso a gente precisa ver o que a paciente se sente mais confortável, tá? Então, outra coisa, importantíssima, iniciar essa fisioterapia apenas quando a menina manifesta desejo de atividade sexual, né? Porque essa deve ser a finalidade. Porque depois disso, depois de uma vagina de um tamanho adequado, ela vai precisar fazer exercícios caso ela não tenha atividade sexual. Então, se ela tiver uma atividade sexual regular, 1, 2 vezes na semana, a vagina vai se manter muito bem. Mas se ela passar um período sem atividade sexual, ela precisará fazer exercício 1 ou 2 vezes na semana para manter esse canal, né, do tamanho que ela já considerou satisfatório. Indicação de neovagina cirúrgica hoje é muito restrita, apenas a impossibilidade de se obter a vagina pela técnica não invasiva, como aquela foto que eu mostrei para vocês, que a gente não tem espaço, ali é uma pele, não temos onde fazer exercício. Unir a cavidade vaginal neoformada a um útero existente, então aí a gente pode tentar ver se consegue esse canal. Uma malformação do seio genital associada à genesia vaginal, que é aquela situação também daquela foto, e estenose vaginal por radioterapia ou uso inadvertido de substâncias corrosivas. Aí nós vamos precisar fazer a cirurgia, porque vai estar tudo muito fibrosado, né? Então, eu não vou falar detalhes da cirurgia, mas a neovaginoplastia é essa técnica de McKindle e Benisher, que você retira um pedacinho de mucosa, faz um túnel entre a uretra e o reto. Esse é o momento mais delicado da cirurgia. E uma vez essa neovagina formada, nós temos que colocar um molde, embutir esse molde para que ele tenha uma epitelização. No caso do McKindle e Bannister, eles utilizaram um fragmento de pele, isso que dificultava muito a cirurgia. Então, veja, você precisa tirar um fragmento, né, bem fino, você precisa de cirurgião plástico, pode ser de diferentes regiões da perna, suprapúbica, como fala, recobrir esse molde para a introdução na vagina. Professor Ítalo Baruffi aqui, né, que foi um docente do nosso departamento, ele foi pioneiro em uso da membrana amniótica, então ele recobria o molde com a membrana amniótica, fazia a mesma técnica cirúrgica, embutia esse molde, uma semana depois retirava e observava que a membrana levava uma epitelização, induzia a epitelização daquele tecido cruento. Nós utilizamos isso por muito tempo, com o advento aí da AIDS, isso se tornou mais uma contraindicação, assim, difícil, né, da gente estar utilizando muito essas membranas por causa do período de aparecimento aí da detecção da doença e outras doenças virais, como hepatites. Então, a gente deixou de usar esses moldes aí, vamos chamar assim, biológicos, essa membrana. Nós passamos a utilizar uma membrana de látex, né, foi aqui também idealizada na nossa unidade, o professor Coutinho, né, da bioquímica, também já falecido, ele que construir esses moldes para nós, foi uma ideia do professor Marcos Moura, e a gente fazia a mesma cirurgia, só que utilizava esse molde, a epitelização era fantástica. No entanto, o professor Coutinho não patenteou esse molde, e à medida que passou o tempo, a funcionária dele também deixou de fazer esses moldes, e nós perdemos esse molde. Mais recentemente, o professor Marco Andrei trabalha com esse material, o látex natural, mas nós não conseguimos fazer o molde, nós estamos fazendo uma membrana para recobrir um desses moldes, e nós vamos iniciar agora, já nesse próximo mês, essas cirurgias, e esperamos que elas tenham bastante êxito. Mas a indicação cirúrgica ela é muito pontual, como eu mostrei para vocês. Outra indicação cirúrgica é o útero, quando temos o útero funcionante, por exemplo, a genesia do colo, não tem como a gente fazer o colo. Então, nessa situação, nós vamos fazer uma histerectomia.
Em casos de septo transversal, nós podemos retirá-los, né? Então, às vezes, lembrar que não só temos um septo, a gente pode encontrar mais de um. Então, a simples retirada do septo, né? Aproximação da mucosa vaginal resolve o problema. Em casos onde nós temos aí, não é bem um septo, né? Uma interrupção, na realidade, é difícil o acesso cirúrgico, a gente precisa retirar, comunicar com a vagina funcionante, né? Esse canal, e muitas vezes a gente precisa utilizar molde e essas membranas para reptilizar esse tecido, e o acompanhamento será o mesmo. Nós precisaremos, se a paciente ficar um período sem atividade sexual, ela precisa realizar exercícios para que não haja novamente fechamento dessa região. Ímen perfurado já é uma alteração que, a maioria das vezes, a gente detecta no berçário. É muito rara essa situação a paciente apresentar aí uma amenorreia primária com sangue acumulado, né, com a genitália completamente feminina, né, púbere. Nessas situações, então, o que a gente vai fazer é um X aqui, né, nessa região do ímen e retirar essas partes. A gente pode fazer no neonato, se tiver esse abaulamento, se não, a gente aguarda alguns anos para essa menina desenvolver mais para fazer essa retirada, se não tiver abaulamento, para fazer de uma maneira mais segura. E nessas mulheres aqui já, né, podemos também fazer um círculo, né, ou um X ou um círculo e retirar essa membrana imenal. Algumas vezes a necessidade de fazer alguma cauterização. E um diagnóstico diferencial com as malformações müllerianas é a síndrome de insensibilidade completa aos androgênios, porque a incompleta vai existir aí uma genitália ambígua. Então, a completa é que a gente faz o diagnóstico diferencial das amenorreias secundárias. Então, o útero, a genitália interna vai estar ausente, porque os testículos, né, eles vão produzir o Miller e vai regredir completamente o ducto de Miller. Então, na realidade, é um cariótipo 46XY. A gônada indiferenciada se diferenciou no testículo. O testículo produz testosterona, mas não tem receptor para ele, então ele não exerce sua ação. A genitália externa fica uma genitália externa feminina. O excesso de testosterona na periferia se converte em estrona e desenvolve, então, mamas. Então, o fenótipo desses pacientes é completamente feminino, mamas, distribuição de gordura tipicamente feminina. Então, é um corpo feminino, e nós temos uma genitália externa feminina. Podemos ter uma hérnia inguinal, porque o testículo tende a descer para a bolsa, mas acaba ficando no canal, ou podemos ter também testículo na cavidade abdominal. Essa semana a gente encontrou, né, diagnosticou uma paciente que ela tinha amenorreia primária, com acho que 13 ou 14 anos de idade, tinha uma hérnia, né, à esquerda. Então, nós vamos ter testosterona aumentada, antimileriano presente. Se a gente for aferir LH e FSH, o FSH vai estar normal por causa da conversão de testosterona em estrogênio. No entanto, o LH tende a estar alto, porque quem faz o retrocontrole com o LH é a testosterona, né? Então, e essas pacientes não apresentam pelos, né? Porque elas têm ausência de receptor para testosterona, uma insensibilidade, né? Não é ausência de receptor, uma insensibilidade. Então, essas pacientes não têm pelo nenhum, então, amenorreia primária, com caractere sexual presente, ausência de pelos, nós já vamos pensar nessa síndrome. Se a gente fizer uma dosagem hormonal e a testosterona estiver elevada, nós vamos suspeitar fortemente dessa síndrome, e o cariótipo vai confirmar para nós que se trata de um cariótipo, um cromossomo 46XY. No tratamento, então, nós vamos retirar essas gônadas apenas quando terminar o processo puberal, né? Aqui no serviço a gente retira no final da adolescência, 18, 19 anos de idade, porque essa gônada dentro da cavidade abdominal também tem uma chance de se malignizar muito menor do que a da genesia gonadal, mas ela tem. E aí a gente inicia a reposição hormonal apenas com estrogênio, não há necessidade de usar progesterona, porque ela não tem útero, e a gente mantém o uso de estrogênio até aquele período correspondente à menopausa
fisiológica, né? E vamos para até a vagina, nós vamos realizar a mesma conduta, né, que a gente falou nas anomalias müllerianas, técnica de Frank, e assim, nesses casos, geralmente não precisa realizar tratamento cirúrgico. Mensagens finais. Na amenorreia, com ausência de caracteres sexuais, o FSH é fundamental para o diagnóstico diferencial. Ele que nos diferencia em central e periférica. O cariótipo é um exame de rastreio de câncer de ovário no digenesia gonadal. Imprescindível o cariótipo diante de um FSH elevado. Iniciar estrogênio precoce em baixa dose para indução do processo puberal. Associar progesterona após 2 anos ou após sangramento menstrual. E na genesia de vagina, a fisioterapia com a técnica de Frank é a terapia de eleição. Muito obrigado, era isso que eu queria comentar com vocês.